1700 anos antes de Cristo, um garoto de 17 anos acorda suando frio numa tenda em Canaã. Ele acabou de ver feixes de trigo se curvando diante do céu. Viu o sol, a lua e 11 estrelas se prostrando aos seus pés. E comete o erro que vai custar sua liberdade. Conta o sonho para os irmãos. Em poucas semanas, esse mesmo garoto estará nu dentro de um poço seco, ouvindo seus próprios irmãos negociarem o preço da sua carne. 20 moedas de prata. Era o que valia um escravo adolescente no mercado de Gileade. E era exatamente o valor que seus irmãos aceitaram para nunca mais verem sua face. A história de José não começa com ele. Começa com um pai que amava demais e não sabia esconder. Jacó tinha 12 filhos de 4 mulheres diferentes, mas seu coração pertencia a apenas uma delas, Raquel. Ele trabalhou 14 anos para tê-la como esposa. 14 anos de sol escaldante cuidando de rebanhos que não eram seus, tudo por causa de um rosto. E quando Raquel finalmente deu à luz, depois de anos de esterilidade e lágrimas, o menino que nasceu carregava todo o peso daquele amor acumulado. José era mais que um filho. Era a prova viva de que o sofrimento de Jacó tinha valido a pena. O problema é que os outros 11 sabiam disso. Antes de começarmos, escreva nos comentários de onde você está assistindo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino. Continuamos. Jacó não fez questão de disfarçar. Quando José completou 17 anos, o pai mandou fazer uma túnica especial para ele. Não era qualquer roupa. O texto hebraico descreve uma peça longa, colorida, que chegava até os pulsos e tornozelos. Era o tipo de vestimenta usada por quem não precisava trabalhar no campo. Enquanto os irmãos mais velhos pastoreavam ovelhas debaixo de 40 graus de calor, José andava pelo acampamento como um príncipe com sua capa de várias cores. A mensagem era clara: ele era diferente. Ele era o escolhido. Os irmãos não conseguiam sequer falar pacificamente com José. O texto de Gênesis usa uma expressão forte em hebraico. Eles o odiavam. Não era rivalidade comum entre irmãos. Era um ressentimento que crescia a cada dia, alimentado por cada olhar de preferência que Jacó direcionava ao filho de Raquel. E então vieram os sonhos. O primeiro sonho aconteceu durante a época da colheita. José viu a si mesmo e seus irmãos amarrando feixes de trigo no campo. De repente, o feixe dele se levantou e ficou ereto, enquanto os feixes dos irmãos se curvavam ao redor, como servos diante de um rei. José acordou e, em vez de guardar aquilo para si, foi direto contar à família. A reação foi imediata. Os irmãos praticamente cuspiram as palavras: "Você vai reinar sobre nós? Vai nos dominar?" O ódio aumentou mais um grau, mas José não parou ali. Poucos dias depois, ele teve outro sonho. Dessa vez, viu o sol, a lua e 11 estrelas se prostrando diante dele. As imagens eram inconfundíveis. O sol representava seu pai, a lua, sua mãe, e as 11 estrelas, seus irmãos. Dessa vez, até Jacó repreendeu o filho. "Você está dizendo que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de você?" O velho patriarca guardou aquelas palavras no coração, mas os irmãos guardaram outra coisa, guardaram um plano. A oportunidade veio semanas depois. Os 10 irmãos mais velhos estavam pastoreando o rebanho em Siquém, a cerca de 80 quilômetros de Hebrom, onde a família morava. Jacó mandou José verificar se estava tudo bem com eles e com as ovelhas. O garoto vestiu sua túnica colorida e partiu sozinho. Não fazia ideia de que estava caminhando para uma armadilha. Quando os irmãos viram José se aproximando à distância, a túnica era inconfundível. O ódio que fermentava há anos encontrou sua chance. "Ali está vindo o sonhador", disseram entre si. "Vamos matá-lo e jogá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal selvagem o devorou. Aí veremos o que será dos sonhos dele." O plano era simples: assassinato seguido de mentira. E quase foi executado. Rúben, o primogênito, interveio. Não por amor a José, mas por medo das consequências. Ele convenceu os outros a não derramarem sangue diretamente. A ideia era jogar José numa cisterna vazia e deixá-lo morrer de sede.
Rúben planejava voltar secretamente depois e resgatar o irmão, devolvendo-o ao pai. Mas ele subestimou a crueldade dos outros. Assim que José chegou, os irmãos arrancaram sua túnica, aquela capa que representava tudo o que eles odiavam: a preferência do pai, os sonhos de grandeza, a arrogância juvenil. Tiraram a roupa do corpo dele e o jogaram numa cisterna seca. O poço tinha cerca de 5 metros de profundidade. Paredes de pedra lisa. Nenhuma possibilidade de escalada. José gritou, implorou, chorou. Os irmãos sentaram para comer pão. Essa imagem é uma das mais brutais da Bíblia. Não pela violência física explícita, mas pela frieza. 10 homens adultos comendo tranquilamente, enquanto ouvem os gritos desesperados do próprio irmão ecoando de dentro da terra. Anos depois, quando a culpa finalmente os alcançou, eles confessariam: nós vimos a angústia da alma dele quando nos suplicava, e não o ouvimos. Eles viram, ouviram, e continuaram mastigando. Foi durante essa refeição que Judá teve uma ideia. Uma caravana de mercadores ismaelitas estava passando na estrada, carregada de especiarias e bálsamo a caminho do Egito. Judá fez as contas. Matar José não traria lucro nenhum. Mas vendê-lo como escravo significava 20 moedas de prata, divididas entre eles. Além disso, não teriam sangue nas mãos. O plano foi aceito por unanimidade. 20 moedas de prata. Era o preço médio de um escravo jovem no antigo Oriente Médio, o equivalente a cerca de 2 anos de salário de um trabalhador comum. Os irmãos puxaram José para fora do poço, provavelmente ainda gritando, ainda sem entender o que estava acontecendo, e o entregaram aos mercadores midianitas. Em questão de minutos, José estava acorrentado numa fila de escravos, vendo seus próprios irmãos contarem as moedas e dividirem entre si. A última imagem que ele teve de casa foi a de 10 homens que compartilhavam seu sangue, transformando-o em mercadoria. Quando Rúben voltou à cisterna e viu que José não estava mais lá, rasgou suas vestes em desespero. Mas era tarde demais. O grupo precisava agora de uma história para contar ao pai. Pegaram a túnica colorida de José, mataram um cabrito e mergulharam o tecido no sangue. Depois, levaram a roupa a Jacó e perguntaram com fingida inocência: encontramos isto. Veja se é a túnica do seu filho. Jacó reconheceu imediatamente. Caiu de joelhos e soltou um grito que ecoou pelo acampamento inteiro. Um animal selvagem o devorou, concluiu. José foi despedaçado. O patriarca de mais de 100 anos rasgou suas próprias roupas, vestiu pano de saco e entrou num luto que duraria mais de 2 décadas. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusava qualquer conforto. Descerei em luto até a sepultura por causa do meu filho, dizia. Os mesmos homens que causaram aquela dor fingiam secá-la. A mentira estava selada. Enquanto Jacó chorava em Canaã, José atravessava o deserto do Sinai acorrentado. A distância entre Dotã, onde foi vendido, e o Egito era de aproximadamente 400 quilômetros. A pé, com uma caravana de camelos carregados, a viagem levava cerca de 3 semanas. 3 semanas para José processar o que tinha acontecido. 3 semanas de noites frias no deserto, de refeições miseráveis, de correntes nos pulsos. O garoto que acordava em tendas confortáveis e vestia túnicas de príncipe, agora caminhava descalço entre escravos de outras nações. No Egito, José foi vendido novamente. Dessa vez, o comprador era um homem chamado Potifar, capitão da guarda pessoal do faraó. Era um dos oficiais mais importantes do reino, responsável pela segurança do palácio e pela execução de prisioneiros de estado. A casa de Potifar era uma das maiores de Mênfis, com dezenas de escravos, vastas propriedades agrícolas e acesso direto ao centro do poder egípcio. José tinha tudo para ser apenas mais um número naquela estrutura, mas algo nele se destacava. O texto bíblico diz que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia prosperava. Em poucos anos, o escravo hebreu passou de serviçal comum a administrador de toda a casa de Potifar. O egípcio confiava tanto em José que não se preocupava com nada além da comida que comia.
Toda a gestão financeira, todos os escravos, todas as propriedades estavam nas mãos daquele jovem estrangeiro. A prosperidade de José chamou outra atenção. A esposa de Potifar começou a notar o administrador da casa. O texto hebraico descreve José como alguém de boa aparência e bonito de se ver. Dia após dia, ela tentava seduzi-lo. Dia após dia, ele recusava. José sabia que ceder seria uma traição contra seu senhor e um pecado contra Deus. Mas a mulher não desistia. O confronto final aconteceu quando a casa estava vazia. Ela agarrou José pelas roupas e tentou forçá-lo a deitar-se com ela. Ele fez a única coisa possível, fugiu. Deixou a própria roupa nas mãos dela e correu para fora. A mulher, humilhada e furiosa, gritou por socorro. Quando os outros servos chegaram, ela já tinha montado sua versão da história. O escravo hebreu tentou me violentar. Vejam, ele deixou a roupa e fugiu quando gritei. Quando Potifar ouviu a acusação, sua ira se acendeu. José foi preso imediatamente. Não houve julgamento, não houve chance de defesa. A palavra de uma mulher egípcia de alta classe contra um escravo estrangeiro não tinha contestação. José foi lançado na prisão real, o lugar onde os prisioneiros do rei ficavam trancafiados. Era uma masmorra subterrânea, escura, úmida, destinada a inimigos do Estado. O jovem que administrava uma das maiores casas do Egito agora dividia espaço com criminosos e conspiradores. De novo, José tinha perdido tudo. De novo, estava no fundo de um buraco. De novo, foi traído por alguém que deveria tratá-lo com justiça. A túnica que Potifar lhe dera como símbolo de autoridade agora era evidência de um crime que não cometeu. 13 anos já tinham se passado desde que saiu de Canaã. 13 anos de escravidão, trabalho duro e reputação construída, destruídos em minutos por uma mentira. Mas nem na prisão, José desapareceu. O texto bíblico repete a mesma fórmula. O Senhor estava com José. O carcereiro-chefe começou a confiar nele. Em pouco tempo, José administrava a rotina da prisão inteira. Todos os prisioneiros respondiam a ele. O carcereiro não supervisionava mais nada que estivesse sob responsabilidade do hebreu. Era como se uma força invisível insistisse em colocar José em posições de liderança, não importando o contexto. Foi nessa prisão que 2 novos personagens entraram na história. O copeiro-chefe e o padeiro-chefe do faraó caíram em desgraça e foram lançados na mesma masmorra onde José estava. O copeiro era responsável por servir vinho ao rei, uma posição de extrema confiança, já que qualquer tentativa de envenenamento passaria por suas mãos. O padeiro ocupava cargo semelhante com os alimentos. Ambos tinham ofendido o faraó de alguma forma e agora aguardavam seu destino na escuridão. Certa manhã, José percebeu que os 2 estavam perturbados. Ambos tinham tido sonhos na mesma noite e não encontravam quem os interpretasse. No Egito antigo, sonhos eram considerados mensagens dos deuses. Existiam escribas especializados em interpretação onírica, bibliotecas inteiras dedicadas ao assunto. Mas na prisão, não havia acesso a esses recursos. Os 2 oficiais estavam angustiados. José fez uma afirmação que revela sua visão de mundo. As interpretações pertencem a Deus. Contem-me os sonhos. Não foi arrogância, foi fé. O mesmo Deus que lhe dera sonhos aos 17 anos poderia revelar o significado dos sonhos de outros. O copeiro contou primeiro. Ele tinha visto uma videira com 3 ramos. Os ramos brotavam, floresciam e produziam uvas maduras. Ele espremeu as uvas na taça do faraó e colocou a taça na mão do rei. José ouviu e respondeu imediatamente: Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai restaurar você ao seu cargo. Você vai voltar a servir a taça dele como fazia antes. Então José fez um pedido. Lembre-se de mim quando tudo estiver bem com você. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. Fui sequestrado da terra dos hebreus e aqui também não fiz nada para merecer esta masmorra. Era um apelo desesperado, mas digno. José não implorou com lágrimas, apresentou fatos e confiou que a gratidão do copeiro faria o resto. O padeiro,
animado com a interpretação positiva do colega, também contou seu sonho. Ele carregava 3 cestos de pão na cabeça. No cesto de cima havia todo tipo de alimento assado para o faraó, mas os pássaros desciam e comiam tudo. José ouviu. A interpretação desta vez era sombria. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai mandar decapitar você e pendurar seu corpo num poste. As aves vão comer sua carne. 3 dias depois, o faraó celebrou seu aniversário com uma festa para todos os seus oficiais. Mandou buscar o copeiro e o padeiro da prisão. Restaurou o copeiro ao seu cargo e executou o padeiro, exatamente como José havia dito. A profecia se cumpriu com precisão absoluta, mas o copeiro esqueceu de José. 2 anos inteiros se passaram. 730 dias. José continuou na masmorra, administrando prisioneiros, mantendo a ordem, esperando por um resgate que não vinha. O homem que deveria ter falado ao faraó estava ocupado demais servindo vinho para lembrar daquele escravo hebreu que interpretou seu sonho. A gratidão humana tem memória curta. Até que o próprio faraó começou a sonhar. Numa única noite, o rei do Egito teve 2 sonhos perturbadores. No primeiro, ele estava à beira do rio Nilo, quando 7 vacas gordas e saudáveis saíram da água e começaram a pastar. Logo depois, 7 vacas magras e feias, como ele nunca tinha visto em toda a terra do Egito, saíram do mesmo rio e devoraram as vacas gordas. Mas mesmo depois de engolir as 7 vacas saudáveis, as magras continuavam magras como antes. Faraó acordou assustado, dormiu de novo e teve outro sonho. Dessa vez, viu 7 espigas de trigo cheias e boas crescendo num único pé. Depois, 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste brotaram e engoliram as espigas boas. Faraó acordou novamente. Sua mente estava perturbada. De manhã, o rei convocou todos os magos e sábios do Egito. Era um exército de especialistas em interpretação de sonhos, escribas treinados por décadas, sacerdotes que dedicavam a vida a decifrar mensagens dos deuses. Faraó contou seus sonhos. Nenhum conseguiu interpretar. O silêncio dos sábios era ensurdecedor. O rei mais poderoso da terra tinha recebido uma mensagem e não encontrava tradutor. Foi então que o copeiro finalmente lembrou. Ele se aproximou do faraó e confessou sua falha. Havia um jovem hebreu na prisão, servo do capitão da guarda, que interpretara corretamente o sonho dele e do padeiro 2 anos antes. Tudo aconteceu exatamente como ele disse. Faraó não hesitou. Mandou buscar José imediatamente. José foi tirado às pressas da masmorra. Rasparam sua barba, trocaram suas roupas e o levaram à presença do homem mais poderoso do mundo antigo. O contraste era absoluto. De um lado, o faraó sentado em seu trono dourado, cercado de ouro, linho e incenso. Do outro, um escravo hebreu de 30 anos que acabara de sair de uma prisão subterrânea. Mas José não tremeu. O faraó foi direto. Tive um sonho e ninguém consegue interpretá-lo. Ouvi dizer que você consegue. José respondeu com a mesma convicção que mostrara na prisão. Não está em mim. Deus é quem dará ao faraó uma resposta de paz. Não foi falsa modéstia. Era a declaração de um homem que tinha aprendido, em 13 anos de sofrimento, que o poder vinha de outro lugar. O faraó contou os 2 sonhos. José ouviu em silêncio. E quando o rei terminou, a interpretação veio como um rio. Os 2 sonhos são um só. Deus está mostrando ao faraó o que vai fazer. As 7 vacas boas e as 7 espigas boas são 7 anos. As 7 vacas magras e as 7 espigas ruins também são 7 anos. São 7 anos de fome. José continuou. 7 anos de grande fartura virão sobre toda a terra do Egito. Depois deles, virão 7 anos de fome tão severa que toda a fartura será esquecida. A fome consumirá a terra. O sonho foi repetido 2 vezes porque a coisa já foi determinada por Deus. E Deus vai fazer isso em breve. Mas José não parou na interpretação. Ele apresentou uma solução. Que Faraó escolha um homem criterioso e sábio e o coloque sobre a terra do Egito.
que designe administradores para recolher 1/5 de toda a colheita durante os 7 anos de fartura. Que armazenem esse grão sob a autoridade do faraó. Assim a terra não perecerá durante a fome. O plano era brilhante. 20% de toda a produção agrícola do Egito seria estocada em silos reais durante 7 anos. Quando a fome chegasse, o país teria reservas suficientes para sobreviver e até para vender aos países vizinhos que seriam devastados. Era um programa de gestão de crise que rivalizava com qualquer planejamento moderno. Faraó olhou para seus conselheiros, olhou de volta para José e fez a pergunta que mudaria tudo. Existe alguém como este homem em quem está o Espírito de Deus? Ninguém respondeu. Então o faraó se dirigiu a José. Já que Deus te revelou tudo isso, não há ninguém tão criterioso e sábio quanto você. Você vai administrar minha casa. Todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu, no trono, serei maior que você. Numa única manhã, José passou de prisioneiro a governador. O faraó tirou o anel do próprio dedo e colocou no dedo de José. Vestiu-o com roupas de linho fino. Colocou um colar de ouro em seu pescoço. Deu-lhe o segundo carro do reino, e arautos iam à frente gritando para que todos se ajoelhassem. José recebeu um nome egípcio, Zafenate-Paneia, e uma esposa da nobreza, Azenate, filha do sacerdote Diom. Aos 30 anos, o escravo hebreu era agora o segundo homem mais poderoso do maior império da época. Os 7 anos de fartura começaram exatamente como José previra. As colheitas eram tão abundantes que ele parou de contar. O grão era como a areia do mar, impossível de medir. José percorreu todo o Egito, estabelecendo silos de armazenamento em cada cidade, recolhendo o excedente, preparando a nação para o que viria. Durante esses anos, sua esposa Azenate deu à luz 2 filhos. O primeiro ele chamou de Manassés, que significa Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. O segundo chamou de Efraim. Deus me fez frutificar na terra da minha aflição. Os nomes eram memoriais vivos do que José tinha atravessado. Então a fartura acabou. Os 7 anos de fome chegaram exatamente como anunciado. As chuvas cessaram, o Nilo baixou, as colheitas fracassaram, e não apenas no Egito. A fome se espalhou por todas as terras ao redor. Canaã, Síria, Mesopotâmia, toda a região do crescente fértil foi devastada. Mas o Egito tinha reservas. Os silos que José enchera durante a abundância agora alimentavam uma nação inteira. Quando o povo começou a passar fome, clamou ao faraó. A resposta do rei era sempre a mesma. Vão a José e façam o que ele disser. José abriu os celeiros e começou a vender grãos aos egípcios. Depois, aos estrangeiros que vinham de todas as partes do mundo antigo em busca de comida. O Egito se tornou o centro do comércio mundial de alimentos. E José era o homem por trás de cada transação. A mais de 400 quilômetros dali, em Canaã, um velho patriarca de 130 anos olhava seus rebanhos morrerem e seus campos secarem. Jacó soube que havia grãos no Egito. Olhou para os 10 filhos que ainda lhe restavam. Benjamim, o caçula, ele mantinha sempre por perto, e deu a ordem. Desçam ao Egito e comprem comida para nós, para que vivamos e não morramos. Os 10 irmãos de José partiram para o Egito. 22 anos tinham se passado desde que venderam o irmão mais novo por 20 moedas de prata. 22 anos de segredo, de culpa enterrada, de mentira sustentada. Nenhum deles imaginava que estavam prestes a encontrar a consequência dos seus atos. Quando chegaram ao Egito, foram levados à presença do governador que controlava a venda de grãos. Entraram na sala e, como todos os estrangeiros faziam, prostraram-se com o rosto em terra. José reconheceu os irmãos imediatamente, mas eles não o reconheceram. Como reconheceriam? O adolescente de 17 anos que tinham jogado num poço agora era um homem de quase 40, vestido como príncipe egípcio, falando a língua do país, usando nome estrangeiro. A transformação era completa. Os feixes se curvaram. José lembrou dos sonhos. Lembrou de cada detalhe.
e tomou uma decisão. Não se revelaria ainda. Precisava testar aqueles homens. Precisava saber se tinham mudado ou se continuavam sendo os mesmos que o venderam décadas atrás. Começou tratando-os com aspereza. Vocês são espiões, acusou. Vieram ver as fraquezas da terra. Os irmãos negaram desesperadamente. Somos homens honestos, filhos de um mesmo pai em Canaã. Éramos 12 irmãos. O mais novo está com nosso pai, e um não existe mais. A menção ao irmão que não existe mais deve ter cortado José por dentro. Mas ele manteve a compostura. José os prendeu por 3 dias. Depois ofereceu uma proposta. Um deles ficaria preso no Egito, enquanto os outros voltavam para casa com os grãos. Mas teriam que trazer o irmão mais novo, Benjamim, para provar que não eram espiões. Se não trouxessem, nunca mais veriam o irmão preso, nem comprariam grãos no Egito. Foi nesse momento que a culpa finalmente transbordou. Sem saber que José entendia hebraico, ele usava um intérprete, os irmãos começaram a falar entre si. Certamente estamos sendo punidos por causa do nosso irmão. Nós vimos a angústia da sua alma quando ele nos suplicava, mas não ouvimos. Por isso, veio sobre nós esta aflição. Rúben foi ainda mais direto. Eu não disse para não pecarem contra o menino? Vocês não ouviram. Agora, o sangue dele está sendo cobrado de nós. José ouviu cada palavra. Virou-se para o lado e chorou. 22 anos de dor, represada finalmente encontrando uma válvula de escape. Mas quando voltou a encará-los, seu rosto estava duro novamente. Mandou prender Simeão diante de todos e enviou os outros de volta a Canaã. Secretamente, porém, José mandou colocar o dinheiro de cada um de volta em seus sacos de grãos. Os irmãos só descobriram isso quando pararam para pernoitar no caminho. Ao abrir um saco para alimentar os jumentos, um deles encontrou a prata no topo. O terror tomou conta de todos. O que Deus está fazendo conosco? Quando chegaram a Canaã e contaram tudo a Jacó, o velho patriarca desabou. José não existe mais. Simeão não está aqui. E agora vocês querem levar Benjamim? Tudo cai sobre mim. Jacó se recusou a deixar Benjamim partir. Preferia perder Simeão a arriscar o último filho de Raquel. Mas a fome continuava. Os grãos trazidos do Egito acabaram. A família estava morrendo de fome. Judá, o mesmo que sugeriu vender José décadas antes, tomou a iniciativa. Prometeu ao pai que cuidaria de Benjamim com a própria vida. Se eu não o trouxer de volta, serei culpado diante de você para sempre. Era uma transformação. O homem que vendera um irmão agora oferecia sua própria vida para proteger outro. Jacó finalmente cedeu. Mandou os filhos levarem presentes ao governador do Egito: bálsamo, mel, especiarias, mirra, pistaches e amêndoas, além do dobro do dinheiro, para devolver o que fora encontrado nos sacos. E mandou Benjamim junto. Quando José viu Benjamim, o único irmão que compartilhava a mesma mãe, foi tomado por uma emoção que mal conseguia controlar. Mandou preparar um banquete em sua casa para aqueles homens. Os irmãos ficaram apavorados. Acharam que seriam presos por causa do dinheiro. Mas o mordomo da casa os tranquilizou. O Deus de vocês, o Deus do pai de vocês, colocou esse tesouro nos sacos. O pagamento de vocês chegou até mim. O banquete aconteceu. José sentou os irmãos em ordem de idade, do primogênito ao caçula. Eles se olhavam espantados. Como aquele egípcio sabia a ordem? As porções de comida vinham da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros. José estava testando, querendo ver se ainda havia inveja. Mas os irmãos comeram e beberam alegremente com ele. Nenhum sinal de ressentimento contra o favorito. Na manhã seguinte, José mandou que enchessem os sacos de grãos e, novamente, colocassem o dinheiro de volta. Mas dessa vez acrescentou uma instrução. Sua própria taça de prata deveria ser escondida no saco de Benjamim. Os irmãos partiram sem saber da armadilha. Mal tinham saído da cidade quando o mordomo de José os alcançou. Por que vocês retribuíram o bem com o mal? Vocês roubaram a taça de prata do meu senhor. Os irmãos negaram com veemência. Se a taça for encontrada com qualquer um de nós, que esse morra,
e os outros seremos escravos. O mordomo concordou com uma versão mais branda. Aquele com quem a taça for encontrada será meu escravo, e os outros estarão livres. A busca começou pelo mais velho e terminou no mais novo. Quando abriram o saco de Benjamim, a taça estava lá. Os irmãos rasgaram suas vestes em desespero e voltaram à cidade. Diante de José, Judá fez o discurso mais eloquente de toda a narrativa. Contou sobre o pai idoso que amava o caçula mais que a própria vida. Explicou que perder Benjamim mataria Jacó de desgosto. E então ofereceu a si mesmo: permite que eu fique como escravo no lugar do menino. Deixe-o voltar com os irmãos. Não posso ver a desgraça que cairá sobre meu pai. José não aguentou mais. Mandou que todos os egípcios saíssem da sala. Quando ficou sozinho com os irmãos, começou a chorar tão alto que os egípcios do lado de fora ouviram. Entre soluços, disse em hebraico: Eu sou José. Meu pai ainda vive? Os irmãos ficaram paralisados de terror. Não conseguiam falar. O irmão que venderam como escravo era agora o homem que controlava se viveriam ou morreriam. José os chamou para mais perto. Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Mas não se entristeçam, nem se culpem por terem me vendido para cá. Foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. A fome já dura 2 anos, e ainda haverá mais 5 sem plantio nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para preservar um remanescente na terra e para salvar suas vidas por um grande livramento. Era perdão total, não apenas perdão, mas reinterpretação. José via a mão de Deus operando através das piores escolhas humanas. O poço, a escravidão, a prisão, a calúnia, tudo tinha sido direcionado para este momento. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. José abraçou Benjamim e chorou. Beijou todos os irmãos e chorou sobre cada um deles. O som do choro chegou ao palácio de Faraó. O rei mandou dizer a José: traga seu pai e toda a família para o Egito. Darei a vocês o melhor da terra. Não se preocupem com seus pertences, porque o melhor de todo o Egito será de vocês. Jacó, ao ouvir que José estava vivo, não conseguiu acreditar. Seu coração ficou entorpecido. Mas quando viu as carroças que José mandara para transportá-lo, seu espírito reviveu. Basta, disse. José, meu filho, ainda vive. Irei vê-lo antes de morrer. A família inteira de Jacó desceu ao Egito. 70 pessoas, contando filhos, netos e bisnetos. José foi ao encontro do pai em Gósen. Quando finalmente se viram, abraçaram-se e choraram longamente. Jacó disse: agora posso morrer, pois vi seu rosto e sei que você ainda vive. Os hebreus se estabeleceram em Gósen, a região mais fértil do delta do Nilo. José continuou administrando o Egito durante os anos restantes de fome. Jacó viveu mais 17 anos na terra de seus filhos antes de morrer, aos 147 anos. Antes de partir, abençoou cada um dos 12, incluindo os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, que foram adotados como tribos de Israel. José morreu aos 110 anos no Egito, mas pediu que seus ossos não ficassem ali. Fez seus irmãos jurarem que quando Deus visitasse o povo de Israel, levariam seus restos de volta para Canaã. 400 anos depois, quando Moisés conduziu o êxodo, os ossos de José foram junto, atravessaram o Mar Vermelho, cruzaram o deserto e só encontraram descanso na terra prometida. Mas o legado de José vai além de ossos transportados. Ele é o retrato mais completo de Cristo em todo o Antigo Testamento. Amado pelo Pai, odiado pelos irmãos, vendido por moedas de prata, falsamente acusado, humilhado antes de ser exaltado. E no fim, aquele que foi rejeitado se tornou o único capaz de salvar os que o traíram. Quando Jesus disse que as Escrituras falavam dele, José era parte dessa história. O garoto que sonhava não estava delirando. Estava vendo o futuro com olhos que Deus tinha aberto.